Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, os alunos da segunda série do ensino médio da rede Seduc, que acompanham as nossas aulas pelo canal. Estamos chegando aí ao final do nosso primeiro semestre letivo. Inclusive, hoje era para vir assim, ó, mais descontraído, já pensando em férias, naqueles passeios bons que a gente pode fazer na noite, principalmente porque as aulas do canal Educação vão dar uma, vamos dizer assim, parada para retomada somente em agosto, tá? Seguindo aí o nosso cronograma inicial dos 100 dias letivos que foram oferecidos aqui através das aulas mediadas por tecnologia, a gente finda aí o nosso primeiro semestre, tá? E aí, para a gente poder findar o primeiro semestre, vamos revisar. Essa semana vocês também têm aí os processos avaliativos que vocês fazem em concomitância também aqui no canal, o canal de educação, né? Canal Educação. E aí a gente vai dar essa parada de 20 dias para a retomada logo no início de agosto, tá? Então é importante que a gente sempre revise, faça aí todos esses conceitos acontecendo, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai reforçar um conteúdo que a gente já trouxe para vocês na semana passada, que é a questão do sujeito, né? Falamos sobre as modalidades de sujeitos, fizemos algumas atividades. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar a trazer aí esse processo de análise e estudo para que a gente possa ter, dentro daquilo que seria a forma mais plena e importante da gente poder consolidar os nossos conteúdos. Sujeitos e tipos de sujeitos é o nosso conteúdo da aula de hoje. Aula do dia 11 de julho. Já estamos a mais de 50% do ano concluído aí com muito louvor e com muito êxito, graças a Deus. Bom, sujeito, vamos lá, gente. O sujeito é o elemento que pratica ou sofre ação expressa pelo verbo de uma frase. Veja bem aqui aquele conceito que aparece no Dict Online. Qualquer pessoa, sujeito, pessoa sobre a qual nada se sabe, esteve um sujeito à sua procura. O exemplo aqui, quando ele faz alusão ao sujeito como substantivo, tá? Então, aqui, ó, o sujeito é um substantivo. Aí a gente vai encontrar aqui, ó, o sujeito como um substantivo. Então, a gente pode ter ele como um substantivo, morfologicamente, ele funciona como um elemento a qual nada se sabe, e morfologicamente, ele é o termo da oração. Então, ó, morfologia é a parte da nossa análise linguística que trata dos relacionamentos e termos que se constroem em torno de uma oração. A oração, uma frase, né, principalmente uma frase verbal, é um processo de entendimento de um enunciado com sentido pleno, organizado em torno de um verbo. E aí, quando você diz chegou tarde, alguém pergunta lá no fundo da sala, quem? E aí, ó, a frase lhe responde o Paulo, ou seja, o elemento que se constitui aí na oração daquele elemento da qual é informado alguma coisa a respeito dele. Então, para a gente poder trabalhar essa questão do sujeito, é importante a gente ter, vamos, claramente uma pergunta, né? E é exatamente essa pergunta aqui que a professora faz nessa charge. O eleitor confia na honestidade dos políticos. Aí, quem é o sujeito da oração? Aí o aluno lá, criticamente, é uma charge, responde. Só pode ser um mané. Acreditar em político, né? É claro que a gente vai ver que essa charge apresenta essa ironia, misturada também com esses elementos, vamos dizer assim. Mas a pergunta que ela fez era para você identificar na oração, aqui, gente, ó, quem é o sujeito da oração. Aí, olha, a gente já viu isso na aula passada. Localiza-se o verbo. Então, ó, primeiro passo, localizar o verbo. Segundo passo,
perguntar antes do verbo quem, confia ou o que acontece com relação àquela ação verbal. No caso aqui, olha, quando eu localizo quem confia na honestidade dos políticos, a oração responde de forma correta e não irônica, aqui como o nosso personagem, com o sujeito. Então, ó, veja bem que a resposta se dá com a identificação do sujeito da oração. E o sujeito é a resposta para uma dessas duas indagações que você faz antes do verbo. Então, qual é o primeiro passo para você identificar o sujeito da oração? É identificar a parte mais importante da oração, o verbo. A partir dessa localização do verbo, a gente vai poder identificar, ó, o sujeito respondendo às perguntas formuladas ao verbo dentro da oração. Então, quem confia na honestidade dos políticos? O eleitor. Então, a gente vai ter aí o sujeito dentro da classificação que a gente vai poder identificar, tá? Então, gente, ó, como se identifica o sujeito? Primeiro, basta fazermos uma pergunta sobre tal ação. Tá aqui, ó. O vendedor da loja, a ação é atendeu o cliente com educação. Então, quem atendeu o cliente com educação? A sua frase, a sua oração vai responder com o elemento que é importante você identificar, que no caso é o sujeito, o vendedor da loja. É ele que pratica a ação daquele verbo. Então, nesse caso aqui, como ele pratica a ação do verbo, a gente tem, olha, a noção de que ele é o agente dessa ação. Então, há várias possibilidades de sujeito. Tem o sujeito agente, tem o sujeito paciente, que é aquele que recebe a ação. Por que ele é agente? É porque é ele que executa a ação verbal, viu, gente? Então, por ele executar a ação verbal, a gente vai poder identificar, ó, como ele nessa condição de agente. A gente também vai poder observar que muitas vezes, quando você localiza volta aqui. Quando você localiza a ação verbal aqui, ó, foi comprado por Carlos. Aí a gente vem com aquela pergunta: o que foi comprado por Carlos? A frase nos remete à resposta: o carro. E aí, olha, nesse caso aqui, a gente vai encontrar, diferente do que aconteceu na primeira oração, um sujeito que não pratica, mas sofre a ação proposta pelo verbo. E aí é o que a gente chama... Perdão, deixa eu voltar aqui, gente. Apagar aqui, que está muito feio. Pronto. A gente tem a categoria de sujeito paciente, que é aquele que não executa a ação, mas sofre a ação executada pelo verbo ou a locução verbal. Então, o carro foi comprado por Carlos. Então, o Carlos, nessa oração, ele é o agente da passiva. Essa oração aqui, ó, está na passiva analítica. E a gente sabe, olha, que essas vozes, elas são importantes para a gente poder definir aí todos esses elementos, tá? Então, a gente tem um sujeito ativo, nós temos o sujeito paciente, que são os sujeitos que ou praticam a ação ou sofrem a ação expostas pelos verbos. Aí, a partir desses elementos, a gente trouxe para vocês, e volta a afirmar aqui, as várias possibilidades de classificação do sujeito. A gente tem duas modalidades importantes, tá? A gente vai ter, olha, como sujeito, dois tipos de sujeito, antes dessas classificações aí. Anote no seu caderno. Nós temos o chamado sujeito explícito, tá? O sujeito explícito, ele está claramente exposto na oração. Ou ele vai aparecer através desse termo, né? Ou ele vai poder ser retomado com as desinências verbais, tá?
Quando ele é um sujeito implícito, né, a gente vai poder identificar ele escondido através dessas situações. Pode ser indeterminado, né, pode ser o sujeito que aparece através das desinências, né, e também pode ser aí situações em que a gente vai encontrar algumas ações, vamos dizer assim, em que ele nem é explícito nem é implícito. Ele vai ser literalmente inexistente. Então, o sujeito determinado é esse sujeito explícito, que pode ser identificado na oração. É um sujeito determinado, ele pode ser de várias categorias, né? As categorias que nós temos, ó, perdão, peraí, deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Ó, o sujeito explícito, né, que é esse sujeito determinado aqui, que a gente comumente também associa. Ele pode ser, olha, um sujeito que pode ser de 3 categorias. Ele pode ser simples, ele pode ser composto, né, sujeito simples composto, e ele também pode ser um sujeito desinencial. Inclusive vai ter vários nomes, desinencial, oculto, sujeito implícito, né? A gente vai encontrar também os sujeitos indeterminados, que são aqueles sujeitos que estão dentro dessa possibilidade de nós identificarmos que o sujeito da oração é existente, mas não pode ser claramente definido, né? Se é a primeira pessoa, a segunda pessoa, se é só um nome, se são 2 nomes, né? E ainda há a categoria do sujeito inexistente, que a gente chama também de oração sem sujeito, tá? Então, a oração sem sujeito é a oração que aparece algumas condições, né, linguísticas de forma específica. E aí a gente vai poder observar essa ocorrência aí dentro dessas situações, tá? Então, olha, quantos e quais são os tipos de sujeitos que nós vamos encontrar? 1, sujeito simples. 2, sujeito composto. 3, sujeito desinencial. 4, sujeito indeterminado. E aí a gente tem a categoria de número 5, que é o sujeito inexistente, né? A oração desprovida desse elemento. Então, a gente vai encontrar aqui, ó, 5 possibilidades de estudo e vamos começar os nossos estudos a partir de agora. Vamos lá. Primeira categoria, sujeito determinado, explícito, constituído por um só núcleo. Esse núcleo, ele é a base da informação, né, que responde àquele enunciado, ou seja, cuja informação traduzida pelo predicado está relacionada a esse termo. Mais uma vez, falamos para vocês aquelas dicas lá, ó, de vamos localizar os nossos verbos, tá? Vendeu, né? Estão, né? E caíram. Temos 3 enunciados aí. O empregado da casa vendeu o seu carro. Eles estão sempre omitindo a verdade. As folhas caíram, tá? Então, a gente vai encontrar aqui aquela perguntinha básica que a gente já viu sendo formulada aí. Quem vendeu o seu carro? Aí a oração lhe responde, ó, com aquilo que você viu. O empregado da casa. Pronto. Foi ele o responsável pela venda. E aí a gente vai observar que é uma locução, ou melhor, é um enunciado bem intenso, né? O empregado da casa. Mas, de todas essas palavrinhas, o artigo o, empregado, substantivo, preposição da e casa, qual é a palavrinha que a gente não pode tirar? É o que a gente chama de núcleo. Então, o núcleo desse verbo é a parte, ou desse sujeito, é a parte mais importante dele. E é aquela que você não pode se desfazer, né? A parte mais importante aqui, ó,
Deixa eu voltar aqui direito. É o núcleo. E o núcleo é o substantivo empregado. Veja bem, o da casa vendeu seu carro. Você vai perguntar quem? O empregado. Eu posso até tirar o da casa. Ninguém vai perguntar. O sentido vai se manter comunicativo. O empregado vendeu seu carro. Não interessa se é o da loja, se é o da casa, você já tem o sujeito que aciona a ação verbal trazida no predicado. Tá? Então veja que aqui a única palavra que não pode ser retirada é o substantivo, que é o núcleo. Se eu só tenho um núcleo aqui, ó, núcleo do substantivo. Se eu só tenho um núcleo, é lógico, eu vou ter um sujeito simples. O núcleo pode ser o quê, gente? Pode ser um substantivo. Então, quem são as palavras que estão, ó, nucleando aí o substantivo? Pode ser um substantivo. Pode ser aqui, ó, quem? Novamente, vamos fazer a perguntinha aqui, ó. Ou melhor, perguntinha com azul escuro. Quem está sempre omitindo a verdade? A frase lhe responde, gente, ó. Qual é a resposta da frase? Eles. Novamente, a gente vai ter o quê? Somente um núcleo. E aí, ó, como a gente tem um núcleo, o núcleo é o quê, gente? Um pronome. Então, pronomes, substantivos, palavras substantivadas, né? Substantivadas. Podem ser os núcleos dos sujeitos. E aí, quando a gente tem só um, a gente tem o sujeito simples. Novamente aqui, ó, as folhas caíram. Aí eu vou perguntar aqui, o que caiu? A frase vai me responder, as folhas. E aí, ó, dentro dessa categoria aqui, eu tenho novamente palavrinha que não pode deixar de ficar, são as folhas. Então, ó, qual é o núcleo? Somente substantivo folhas. Então, olha, o que é o sujeito simples? O sujeito simples é formado por um núcleo, apenas um núcleo do sujeito. Quem são os núcleos do sujeito? Podem ser substantivos, pronomes ou até mesmo palavras substantivadas, que passam por aquele processo de referenciação, tá bom? Então, não se esqueça, o sujeito simples é só um núcleo, a gente pode ter um sujeito simples com uma extensão, porque o núcleo pode ser acrescido de adjuntos adnominais ou então de complementos nominais. Nesse caso aqui, são 2 adjuntos adnominais, mas existem situações em que os complementos muitas vezes se fazem necessários. Mesmo tendo esses termos são termos acessórios, eles podem sair a qualquer momento. O núcleo e o sujeito, não, porque daí você perde a comunicação da oração, tá bom? Sujeito composto, vamos lá para o sujeito composto, gente. O que é o sujeito composto? É um sujeito formado por 2 ou mais núcleos. Aí, ó, a diferença do sujeito simples para o sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Tem que ser acima de 2. De 2, ó, avante, você vai identificar. O passo a passo é o mesmo que a gente acabou de ver. Localiza o verbo e faz a perguntazinha quem ou que ao verbo. Quem terminou o namoro? A oração vai lhe responder. Quando ela lhe responde, ó, com 2 acentos, Ana Maria e Joaquim, né? A gente sabe, olha, que mesmo se tratando de um nome próprio, Ana Maria se constitui uma pessoa e Joaquim outra pessoa. Temos o núcleo 1 e o núcleo 2, aí a gente tem a confirmação do sujeito composto. Tá?
Segunda oração, eu, você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. Vamos localizar o verbo estamos. Aí você faz aquela perguntinha: quem está perdido mais uma vez? A oração vai lhe responder com os elementos que você precisa que identificar. Quem responde essa pergunta localiza o seu sujeito. Eu, você e o nosso cão. Aí, olha, vamos localizar quantos termos nós temos, principais nós temos nesse sujeito. Eu, pronome, ó. A professora, aquela classificação dos núcleos do sujeito simples, não é do sujeito simples, é do sujeito. Então, os núcleos do sujeito são substantivos, pronomes ou palavras substantivadas, tá? Que são palavras que podem ser de outra categoria morfológica, mas que naquele momento funcionam como substantivos. Eu, núcleo 1, você, núcleo 2 e o cão, né? Veja que o nosso é um adjunto adnominal, pode ser tirado. Por exemplo, eu, você e o cão estamos perdidos mais uma vez, né? Então, o nosso é apenas um indicativo de posse, né? De referência aí desses elementos. Então, tem o núcleo 1, o núcleo 2 e o núcleo 3. Logicamente, nós vamos encontrar a classificação dele como sujeito composto, tá? Livros e cinemas são o meu passaporte preferido. Novamente, ó, localiza o verbo e pergunta, né, o que ou quem. Nesse caso aqui, ó, é o que. O que são o meu passatempo preferido. Aí, ó, a oração lhe responde com o seu sujeito. Ah, peraí, deixa eu voltar. A oração lhe responde com o sujeito. Livros e cinema. Mais uma vez, a gente tem, ó, localizando o termo 1, localizando o termo 2. Dois termos, sujeito composto. Bom? Então, a gente tem aí, ó, o que é a diferença entre sujeito simples e sujeito composto, tá? Dentro das possibilidades, nós temos aí a alcançar. Sujeito desinencial, sujeito implícito. Vou colocar aqui os nomes que a gente vai encontrar em relação ao sujeito. Pode ser chamado de implícito e pode ser chamado de sujeito oculto. Oculto na desinência, né? É o sujeito que está presente, não de forma clara, exposta, né? Explícita, mas pode ser retomado através da sua condição desinencial. Por isso é que muitos linguistas chamam de oculto, é que ele estaria oculto na desinência do verbo. Mas essa terminologia, gente, tome um certo cuidado, tá bom? Por quê, professora? Porque pode ser confundida com um sujeito também indeterminado. Então, implícito não. Aí ele vai estar dentro da oração, ele vai estar implícito no verbo, a desinência é o seu caminho de encontrar essa situação. Veja aqui o que acontece nos enunciados que nós trouxemos para vocês. Vamos lá. Baixa não, marca texto. Localizar o verbo é sempre importante, tá? Então, vejamos aqui. Passei. Gostamos. Vou localizar todos os outros, cada canetinha. Saiu. Ó, veja bem. Aí você faz sempre aquelas perguntinhas, né? Quem ou o que faz aquela ação verbal? Vamos lá para as perguntinhas aqui, ó. Primeira ação verbal. Quem passou pelo parque da cidade? Aí, olha, veja bem, quando você vai procurar na oração, não tem um termo que esteja explicitamente, verbalmente, expondo como acontece no sujeito simples e composto. A gente sabe que o passei aqui é a flexão do verbo em primeira pessoa, né? E o verbo em primeira pessoa, ele é conjugado porque ele indica a pessoa número 1 do discurso, o emissor. Então, eu sei pela desinência que
o verbo foi conjugado por uma pessoa, a primeira do discurso, o eu. Eu coloquei esse eu explicitamente na oração? Não. Por quê, professora? Porque ele aparece na desinência. Então, a desinência, aqui, ó, desinência modo temporal, ela orienta você em relação àquilo que é importante. O reconhecimento do elemento que pratica aquela ação, que não está explícito, mas pode ser retomado pela desinência do verbo, tá bom? Segundo exemplo aí, gente, gostamos de pular o carnaval. Aí, novamente, você pergunta, quem gosta de pular o carnaval? A oração não lhe responde explicitamente com a representação gráfica deste nome. Mas o gostamos aqui, gente, é uma referência à primeira pessoa. Só que em vez de ser do singular, como aconteceu no primeiro exemplo, é do plural. E aí é o nós. Então a gente vai poder identificar, olha, as pessoas do discurso fazendo essa análise do verbo, de como ele é importante para a gente descobrir esse verbo, tá? E aí a gente vai poder identificar o sujeito desinencial nessas circunstâncias. Veja que na última frase você pergunta: quem saiu da escola muito cedo? Totalmente diferente, ó. Perdão. Quem saiu da escola muito cedo foi quem, gente, ó? Foi o Armando. Olha, aqui a gente tem um sujeito explícito, é uma terceira pessoa, tem um nome, aparece esse nome dentro da oração. Nesse caso aqui, a gente tem um sujeito explícito, categorizado como um sujeito simples, pela ocorrência de apenas um núcleo, aí compondo o elemento da qual você traz uma informação atrelada a essa ação verbal. Tá bom? Então, veja bem, o sujeito desinencial implícito, ou também chamado oculto, ele pode ser localizado, porque ele está escondido na oração, né? Ele está escondido dentro da ação verbal, e por isso precisa ser retratado dessa forma. Vamos lá, gente. Agora, a gente vai entrar na seara do sujeito indeterminado. Bom, professor, o que é o sujeito indeterminado? Quando a gente colocou para vocês, ó, no slide passado, a questão do sujeito oculto, até colocamos aqui, ó, uma identificação de um certo interrogação. Vou colocar aqui, ó, também um asterisco. Por que, gente, não devemos utilizar essa terminologia? Porque o sujeito indeterminado, ele também é oculto. Só que, diferente do que acontece com o sujeito desinencial, que eu localizo se ele é a primeira, ou ele é a segunda pessoa, ou do singular, ou do plural, né? A gente vai encontrar aqui, gente, ó, diferente a circunstância do sujeito indeterminado. Por quê? Porque ele é aquele que não dá para você identificar o agente da ação, nem pelo contexto e muito menos pela terminação verbal. Esse sujeito pode se manifestar pelo desconhecimento ou desinteresse do agente que executa a ação. Então, veja bem, nesse cartaz de doação, precisa-se de doadores com urgência. Quando a gente faz a alusão à terceira pessoa do singular, a gente identifica uma pessoa que a gente, no máximo, pode mencionar o gênero dela, ele ou ela. A gente não pode dizer qual é o ele, de quem é a terceira pessoa. Pode ser qualquer pessoa. Então, aí veja como fica indeterminado. A única determinação que a gente pode imaginar é uma determinação que ainda é muito vaga. Porque, por exemplo, quando eu disse lá, nós gostamos, eu identifiquei a primeira pessoa do plural. Quando eu disse, tu viste
a saída do cortejo, esse viste aí esconde na sua tesinência a segunda pessoa do singular, o tu. Então, eu posso identificar. Agora, no enunciado cuja a ocorrência do verbo em terceira pessoa apresentam uma situação específica, a presença do si, dessa partícula, desse pedacinho, desse enunciado, né, linguístico, aí a gente tem uma situação muito mais indeterminada, muito mais indeterminada, né? Então, por quê? Porque a terceira pessoa, ela pode ser identificada ou ele ou ela, mas com o verbo preposicionado, aí fica difícil, porque é uma ação que não tem nenhum tipo de determinação, nem de gênero e muito menos de pessoa, tá? Então, a gente vai poder identificar aqui, ó, é um tipo de sujeito que ocorre quando o verbo não se refere a uma pessoa determinada. E aí a gente vai poder identificar as 3 características que ajudam a identificá-lo. Atente aí para que você possa estar trazendo isso dentro da oração. O uso de um verbo na terceira pessoa do plural, que não se refere a nenhum substantivo citado. Então, olha, veja bem. Terceira pessoa, deixa eu botar bem aqui. Deixa eu botar o marca-texto aqui. Pronto. Terceira pessoa do plural. Que não se refere a nenhuma pessoa. Então, vamos construir aqui 2 situações para a gente poder colocar. Vender. Peraí. Deixa eu botar aqui, pronto. Ó, só para você ver como é interessante a análise linguística. O sujeito indeterminado, ele só aparece quando ele estiver na terceira pessoa do plural, tá? Por que, professora? Porque eu não vou poder identificar de forma clara quem são os elementos pluralizados. Eles venderam o carro. Eles pode ser um conjunto muito grande de pessoas, tá? No caso aqui, ó, da ação, ele vendeu. Nesse contexto aqui, a gente já tem um sujeito desinencial. Por que, professora? É aquilo que a gente acabou de mencionar. Quando eu faço a referência à terceira pessoa do singular, eu já caracterizo uma certa determinação. É uma pessoa de quem nós estamos falando. Pode ser do gênero masculino ou feminino, tanto faz. Aqui, gente, na terceira pessoa do plural, é completamente impossível eu identificar. Por quê? Porque o eles impõe uma coletividade. Algo que você precisa imaginar que seja numérico. Tá? Então, embora que eu não consiga, aí ainda tem um processo de indeterminação por conta do gênero, né? No caso de eu identificar um só elemento de quem eu falo, eu já, na terceira pessoa do singular, considero o verbo, eu considero o sujeito desinencial. E se aí vier na situação da terceira pessoa do plural, não. Ele vai ser sempre aí o sujeito indeterminado. A terceira pessoa, ele só vai acontecer, gente, ó, se nós tivermos o verbo na terceira pessoa do singular, tá? Acompanhado da partícula si, como a gente já acabou de ver naquele anúncio que a gente colocou, né? Precisa-se de pessoas, né? Vive-se bem dentro dessa
circunstância. Inclusive, a gente vai encontrar, obrigatoriamente, a imposição do surgimento de verbos, verbos intransitivos, verbos transitivos direto, ou então verbos de ligação, como a gente vai ver aqui. E o uso do infinitivo pessoal. Sair é sempre bom. Pronto, está aqui. A gente vai poder observar. Ser feliz é o que importa, né? A gente vai poder observar que a existência dessa situação também configura aí o sujeito indeterminado. Sujeito determinado, ó, vamos lá. Verbo na terceira pessoa aqui. Disseram que eu tenho, ou que tenho memes para tudo, mas eu não sei de nada. Tá aqui, ó, o disseram, com referência à terceira pessoa do singular, não aparece explicitamente o termo eles, portanto, não pode ser considerado sujeito da oração. Professores, se eu tiver, ou sujeito explícito da oração. Professores, se eu tivesse, eles disseram, tá? Ó, se for explícito, se ele tiver escrito na oração, aí ele deixa de ser indeterminado e passa a ser sujeito simples, porque ele aparece aqui. Então, ó, quando ele não aparecer, né, ou seja, quando não tiver nenhum termo que responda, ele é sujeito indeterminado. Se aparecer o sujeito simples, ou se aparecer o pronome eles, aí é sujeito determinado, sujeito explícito e sujeito simples, tá? Dentro da oração. Vejamos aqui, ó. Uso do pronome se, lá, necessita-se, né? Necessitar. Só localizar o verbo aqui, ó. Verbo transitivo e indireto. Quem necessita, necessita de algo. E aí, ó, conjugado, além disso, na terceira pessoa. De quê? Do singular. Portanto, está, ó, nas três categorias. Tem o se, indeterminação do sujeito, está na flexão, ou está no conceito de verbo intransitivo direto, e foi flexionado na primeira pessoa do singular. Então, nessa fichinha aí, a gente também tem o sujeito indeterminado. O último exemplo, o uso do sujeito é o verbo no infinitivo, né? Era bom demais para ser verdade, né? Aqui a gente vai poder observar que o sujeito, né, de ser verdade não tem determinação, né? O que era perfeito, o que era lindo, o que era bom demais para ser verdade. Todas essas orações aí a gente vai encontrar aqui, ó, sendo trabalhadas dentro dessa condição de indeterminação do sujeito. Então, vimos aqui as três condições e vamos findar a nossa primeira aula apresentando para vocês o sujeito inexistente, eu tentando apresentar. O sujeito inexistente ocorre em algumas circunstâncias também. A inexistência do sujeito transforma a oração, que acaba ficando sem sujeito, em condições de análise específicas, já que elas são constituídas por verbos impessoais. Aí lá, quando você estudou os verbos, você sabe que os verbos impessoais, eles têm alguns sentidos importantes. Que sentidos são esses, professor? São os verbos que indicam fenômeno da natureza. Então, toda vez que você identificar um fenômeno da natureza, né, você vai fazer o uso dessa situação aqui, gente, ó. Então, ventou forte, ó. O fato de ventar forte, né, mostra que o sujeito aqui é o que, gente? A natureza. É ela quem fez a ação de ventar. E aí a gente vai ver que essa ação de ventar não tem um termo que a represente, a não ser a própria natureza, que já é uma pessoa constituída de forma abstrata. Então, olha, dentro desses verbos, ventou, amanheceu, como diz, relampeou, relampiou.
tem aquele memes, né? Relampegou, relampeou. O pessoal fala aí o relampear, né? Relampear, né? Todos esses verbos, eles são verbos que indicam fenômenos naturais. E aí, eles são considerados, e fazendo parte de oração, quando eles aparecem flexionados, eles aparecem como oração sem sujeito, tá? Bom, veja bem, ó, vou até apagar bem aqui, para a gente poder aqui, ó. Se a gente troca o verbo e transforma isso em sujeito, o vento varreu forte. Por exemplo, se eu construo com a mesma intenção de trazer aquele fenômeno, mas em vez de trazer a ação, eu trago a sua personificação, aqui a gente tem uma oração sem sujeito. Aqui a gente tem uma oração com sujeito, inclusive simples, porque só tem um núcleo, cuja ação aparece personificada através dessas estratégias da nossa língua, tá? Então, é importante, né? Não é o elemento, o sujeito, é a ação proposta por eles. Bom, mas está faltando só 55 minutinhos para a gente terminar a nossa primeira aula. Vamos dar só os 3 minutinhos para poder a gente fazer a troca aqui de slides, para poder a gente voltar no nosso segundo encontro, continuar as condições do sujeito inexistente e, é lógico, fazer inúmeros exercícios para a gente terminar aí com o nosso semestre letivo de forma muito eficiente, tá bom? 3 minutinhos apenas.